Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar falando sobre as diferentes maneiras de representar a Terra, tá? Então, quando a gente fala sobre representação da Terra, a gente está fazendo, né, de diversas formas, né, que tem de se fazer isso, uma projeção, tá, do planeta Terra, que é grande, que é extenso, para uma versão mais miniatura, tá? Para quê? Para fins didáticos, fins de estudo, fins da gente conseguir compreender melhor o espaço, a gente conseguir se orientar e a gente conseguir também se localizar nele, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os pontos de vista e a produção de mapas, tá bom? Então, o que é um mapa, né? Mapa é uma representação, né, que a gente faz. Quem lembra aí do tal mapa do tesouro, né? Quando a gente é criança, a gente brinca, vê muito isso em filme, né? Mapa do tesouro. E a gente sabe que o mapa, ele é uma espécie, né, de desenho, uma espécie de cartografia que a gente percebe, né, que está falando sobre um espaço, sobre um lugar, sobre uma região, né? Então, quando a gente tem um mapa, a gente consegue se localizar, a gente consegue identificar onde que a gente está e para onde a gente deve ir, tá bom? E quando a gente fala sobre produção de mapa, qualquer pessoa pode produzir um mapa, né? A gente tem produção de mapas oficiais, né, que são feitos pelas Forças Armadas, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, sobre as instituições oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas a gente também pode fazer, a gente também pode desenhar um mapa, né? Então, o mapa ele é bastante democrático, qualquer pessoa pode desenhar, né, pode rascunhar um mapa, assim como ele também pode ser feito e programado a partir do uso de grandes tecnologias, né? Então, hoje nós temos muitas impressoras, nós temos muitas formas de se produzir um mapa, tá bom? Então, quando a gente fala, né, sobre qualquer tipo de representação terrestre, né, seja de um lugar, seja de um continente, de um estado, de um país, de uma cidade, de um bairro, de um quarteirão, de uma casa, a gente tem que entender que por trás dele há um ponto de vista, ou seja, por trás de todo mapa há um autor, né, uma pessoa que produz e que ela vai produzir de acordo com os seus critérios, né? Ela vai produzir de acordo com aquilo que ela acha que é relevante, com aquilo que ela acha importante se colocar dentro de um mapa, tá? Então, a gente pode fazer um mapa sobre a população, a gente pode fazer um mapa sobre os rios, a gente pode fazer um mapa sobre as cidades, a gente pode fazer um mapa sobre florestas, né, vegetação, a gente pode fazer um mapa sobre os lugares que tem agricultura e dividir os tipos de agricultura que tem em cada lugar. Enfim, tudo isso pode entrar dentro de um mapa, tá bom? Então, vamos à leitura, tá? Então, alguns mapas são representações simplificadas, como as que traçamos quando precisamos indicar alguém onde se localiza nossa casa ou qualquer outro lugar. Então, assim, é um recurso muito, talvez, utilizado, né, na época dos seus pais ou até mesmo dos seus avós, em que, para, né, dizer, por exemplo, se tinha uma festa de aniversário, né, em uma casa de alguém, para dizer onde que era aquela casa, as pessoas tinham o hábito, né, de desenhar mapa, ou tinham o hábito de imprimir e colocar mesmo no convite, né, para a pessoa, né, chegar até um determinado local. Então, isso era bastante comum, tá? Então, a produção de mapas pode ser simplesmente rascunhada, desde que a pessoa que está fazendo e a pessoa
que vai receber, a pessoa que vai ler, a pessoa que vai orientar pelo mapa, ela consiga identificar os símbolos, né? Então, é importante isso, né? É importante colocar símbolos que geralmente todo mundo conheça, como, por exemplo, os pontos de referência, tá bom? O que são pontos de referência? São coisas do dia a dia, da paisagem, em que a gente coloca como referência, né? Então, a rua do supermercado, a rua da farmácia, né? A casa perto do posto de gasolina, essas coisas, tá bom? E a gente também vai ter a produção de mapas que são mais elaborados e produzidos com maior rigor técnico. O que isso significa? Para se colocar, por exemplo, um mapa oficial do Brasil, um mapa oficial do estado, um mapa oficial de qualquer lugar, é preciso ter um rigor técnico, ou seja, utilizar uma cor específica para cada coisa, né? Então, por exemplo, é padrão no mundo todo que toda vez que for mapear um lugar que tenha rio, se coloque linhas azuis, né? Por exemplo, né? Ou que fale sobre florestas, né? Vegetação, coloque a cor verde. Ou que coloque as regiões mais altas do relevo, mais escuras, né? Então, quando a gente fala sobre topos de montanha, geralmente é marrom, né? Marrom escuro. Quando se fala da base da montanha, geralmente é mais indo para o tom ali do amarelo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, para mapas oficiais, precisa ter um rigor técnico, né? Precisa ter alguém que autorize, né, uma instituição que considere aquilo ali válido, que considere aquilo ali dentro das normas, né, gerais, né, de um órgão específico, né? Então, para se produzir, por exemplo, mapas para o IBGE, existem regras, né, nesse sentido que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, os exemplos desse mapa, nós temos o mapa do Brasil ou mapa do mundo, onde são encontrados em livros ou atlas. O que é atlas? Atlas é coletivo de mapa, né? Então, atlas é quando você tem uma coletânea, né? Uma coleção de mapas, tá bom? Isso que é atlas. Existe até um livrinho que se compra em papelaria que é chamado Atlas e que vai ter ali diversos mapas, tá bom? E quais são os critérios para a elaboração de um mapa? Tá? Então, para a gente elaborar um mapa, né, a gente precisa da observação dos elementos da superfície terrestre a partir de um ponto de vista vertical. Já vou falar melhor sobre isso com vocês, né? Do que é um ponto de vista vertical mais para frente, tá? A definição da extensão da área a ser representada, ou seja, se a gente vai fazer um mapa, a gente vai fazer um mapa de algum lugar, né? Então, a gente precisa delimitar, né? A gente vai fazer um mapa de quê? Sobre uma cidade, sobre um bairro, a gente vai fazer de um estado, enfim, tudo isso tem que ser definido, né? Que área que a gente vai representar. Então, é possível até mesmo a gente representar o planeta todo? Sim, é possível, né? Tem aí o mapa mundi, tá? E o tamanho em que o mapa será produzido, tá? Então, isso também é muito importante a gente definir, né? A gente está falando de uma folha de papel, a gente está falando de um quadro. Outra coisa, a escala, né? A gente quer que esse mapa ele tenha muitos detalhes, né? Que indique ali que a gente consiga ver as ruas ou não precisa, ou só entender as fronteiras, né, dos estados, os limites da cidade já é suficiente. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Como eu disse, não existe forma errada de se fazer mapa. Todo mapa é válido, mas o que todo mapa tem que ter é cumprir o objetivo principal. E qual é esse objetivo? Depende, né? Depende de quem faz o mapa, né? Então, para certos objetivos, por exemplo, se você quer ver uma área devastada, né? O quanto da floresta amazônica, né, foi acometida por um incêndio, por exemplo, né? Você precisa ter um mapa que você consiga visualizar
a floresta amazônica, né? Não adianta você pegar um mapa que não seja da floresta amazônica, por exemplo, né? Então, assim, mas eu quero ver exatamente qual é o caminho que está passando pelo fogo, né? Então, você precisa pegar um mapa com uma escala mais perto, né? Para você conseguir identificar melhor, né? Aonde que está pegando fogo, enfim, isso tudo depende, entende? Então, é muito importante saber os objetivos, tá bom? E aqui a gente entra nos pontos de vista, né? O que é ponto de vista? É a posição de onde observamos os objetos e os espaços, né? Então, quando a gente fala sobre objetos, a gente está falando de tudo que há no espaço, né? Então, se tem casa, se tem rua, se tem lavoura, se tem loja, tudo isso conta, tá bom? E os espaços, né? Quando a gente fala sobre o espaço, a gente está falando da totalidade mesmo da área, tá bom? Então, isso que é ponto de vista. E agora nós vamos estudar os pontos de vista, tá? Então, o primeiro a gente chama de visão horizontal, tá bom? Lembra o que é horizontal e vertical? Lembra? Então, horizontal, né, quando a gente pega uma linha, né, no horizonte, né? Então, a gente está vendo no horizontal. O vertical é o perpendicular, né? É quando a gente olha de cima para baixo. Mas vamos lá. A visão horizontal, que a gente pode também chamar de visão frontal ou visão de frente, é a visão mesmo que a gente vê na altura dos nossos olhos, tá bom? Então, aqui, os elementos podem ser visualizados de frente, né? Lembrando que elementos é tudo mesmo que tem na paisagem, né? Então, aqui nós temos a atmosfera, né? Nós temos o ar, nós temos as casas, as árvores, enfim, nós temos um edifício aqui. Isso aqui é a visão frontal, né? A visão de frente, que é mesmo ali na altura dos nossos olhos, a altura de uma fotografia normal, né? Que a gente pega ali a câmera e bate foto, tá? Isso é uma visão frontal. A segunda visão é a visão oblíqua, tá? Então, vamos lá. Os elementos da superfície terrestre podem ser visualizados de lado e de cima para baixo, tá bom? Então, pegar aqui, ó, tá, para vocês visualizarem, né? Então, aqui, vou pegar o mesmo exemplo que tava no outro. Então, aqui, né, nós temos as casinhas, tá? Aquele edifício, a árvore, tudo que tinha na primeira imagem. Só que é oblíqua por quê? Porque a gente não vê ela só de frente, né? A gente consegue ver tanto de frente como também um pouco de cima e de lado, né? Então, a gente consegue observar melhor, né? Através deste ângulo, né? Oblíqua, é meio lateral, né? Aqui nós temos uma representação, né, do menino do que seria uma visão oblíqua, né? E aqui nós temos também um outro exemplo da visão oblíqua, né? Então, a gente consegue ver de frente, né? A gente consegue ver ali a escola, o mercado, o hospital, mas a gente também consegue ver o telhado, né, de cima desses estabelecimentos, né? Que é diferente, que é diferente daqui, né? Aqui a gente não consegue ver de cima, né? A gente não consegue ver o telhado, né? Perceba que... Eita! Um minuto. Perceba que esse edifício aqui é o mesmo que esse edifício aqui, tá bom? É a mesma coisa. Então, aqui a gente já percebe, né, que tem uma praça na frente do edifício, né? O que a gente não consegue perceber aqui, por exemplo, né? A gente não percebe que tem uma praça aqui na frente, né? Então, essa é a principal diferença, né? Presta atenção nessa casa branca aqui também, né? Ela tá aqui, ó. Peraí. Aqui. A casa branca tá aqui.
E a gente também consegue perceber algumas coisas aqui atrás, né? A gente percebe essas árvorezinhas, tá vendo? Outras aqui do lado. A gente descobre que tem um lago aqui que a gente não conseguia perceber, né? Então aqui, ó, peraí, tô indo pro lado errado. Então aqui, ó, a gente percebe as arvorezinhas ali atrás também da casa. Mas a gente não consegue ter uma dimensão, né? Como a gente tem aqui na visão oblíqua. Deu para entender o que é uma visão oblíqua? Então, alguns elementos que não podiam ser vistos por meio da visão horizontal passam a ser identificados na visão oblíqua. Tá bom? Então, isso aqui é um outro tipo de ponto de vista que a gente tem. Mas, quando a gente fala sobre mapa, aqui a gente precisa a visão vertical. Tá bom? Então, aqui como eu estava dizendo que eu ia explicar para vocês, ó, ponto de vista vertical é essencial para a construção de um mapa. Significa que as outras não são importantes? Não, não significa que as outras não são importantes. As outras são muito importantes, tá bom? Mas, quando a gente fala especificamente sobre mapa, a gente precisa entender ponto de vista vertical. Mas onde que eu vou usar o horizontal? Onde que eu vou usar o oblíquo? O horizontal a gente já sabe onde que usa, né? É o que a gente costuma utilizar, né? Onde a gente alcança. Porque para a gente fazer uma visão oblíqua, né? Principalmente da realidade, a gente precisa de equipamentos, né? Como, por exemplo, de fotografia aérea, né? Que são aviãozinhos, né? Que ficam passando e fotografando, ou então utilizar satélite, tá? E a gente tem como ter esses recursos da visão oblíqua, né? Por meio da tecnologia, né? Então, quando a gente olha o Google Earth, por exemplo, a gente consegue perceber a visão oblíqua. Então, para estudos, para ciência, para pesquisa, ela é muito importante também, tá? Mas quando a gente fala de produção de mapas, existem até mapas com esse tipo de visão, mas os mapas oficiais geralmente são da visão vertical, tá bom? Então, vamos lá. A visão vertical. Os elementos da superfície terrestres são vistos do alto, de cima para baixo. Então, a gente tem a visão horizontal, né, que é a visão do nosso olhar, e a visão vertical, que é como se a gente estivesse olhando de cima para baixo, né? Então, aqui nós temos um exemplo. E como que ela fica, né? Então, pegando aquele exemplo, né, das casinhas, né? Então, aqui nós temos o prédio, aqui nós temos aquele jardinzinho, né? Aquelas arvorezinhas que ficam atrás. Aqui nós temos o lago, aqui nós temos a Casa Branca e aqui nós temos a casa principal, né? Então, só voltando, aqui, ó, o edifício, né? As arvorezinhas que tem uma praça, a Casa Branca, a casa principal. Tem uma casinha aqui também, que é menorzinha, e um outro jardim atrás e do lado. Então, a gente volta pra cá, ó. O edifício, o jardim, a arvorezinha desse lado, a arvorezinha atrás, a casa menor, a casa maior, a casa, né, branca. E ali nós temos um lago. E aqui, ó, mesma coisa. As árvores lateral, o edifício, né? O jardim na frente, a casa menor, a casa maior, a casa branca e as árvores atrás. E o lago que a gente descobriu na visão oblíqua, né? E aqui nós temos também, né, outra imagem de como que seria a vertical, tá bom? E essa imagem é igual
a essa aqui. Só que na oblíqua a gente consegue identificar o que é cada coisa. Aqui é a escola, aqui é o mercado, aqui é o hospital, né? Então aqui nós temos um jardim, parece com um lago na frente. Já aqui, né, a gente vê um monte de quadrado, né? O que é cada coisa, né? Como é que eu vou saber o que é o hospital, o que eu vou saber o que é a escola, como é que eu vou saber o que é cada coisa? Então, para a visão vertical, a gente precisa de legenda. Vou aumentar aqui, ó. A gente precisa de legenda, né? Então, para que serve a legenda? A legenda vai dizer o que significa cada símbolo, né? Então, aqui nós temos o verde, que são as árvores, né? Então, tudo que for verde, a gente sabe que são as árvores. Em laranja, as casas, né? Porque representam os telhados. E em azul, nós temos as piscinas, né? Então, deixa eu aumentar aqui, ó. Só um minuto. Então, ó, nós temos em azul as piscinas, né? Algumas localidades só, né? Aqui também tem piscina, enfim. Então, a gente precisa de legenda, né? Para conseguir identificar quando a gente fala da visão vertical. E aqui nós temos um outro exemplo, só para dar uma reforçada na matéria, né? Então, aqui nós temos uma câmera, né? Que simboliza o ponto de vista, né? Então, o mapa, ele tem um registro, né? Então, geralmente, a visão de frente, a visão oblíqua são feitas através de fotografia. A visão vertical, a gente já consegue reproduzir melhor, né? Em papel, em caneta, né? Apesar de que, dependendo do seu grau de desenho, você também consegue reproduzir, né? A visão de frente e a oblíqua, tá? Mas a oficial de mapas é a visão vertical. Então, aqui nós temos uma visão de frente, que a gente vê a casinha, a árvore, né? Dentro da perspectiva do nosso olhar. Oblíqua, né, que a gente vê um pouquinho assim de cima, né, na lateral, né, meio virado em um ângulo, e a visão vertical, né, que a gente vê literalmente como se estivesse vendo de cima. Entenderam? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e um beijo, até a próxima. Tchau.